Boa tarde a todos e a todas. Aqui das Lameirinhas, da cidade da Guarda, a cidade mais alta de Portugal. Vamos fazer o nosso direto. Em primeiro lugar, vamos falar. O Poço dos Valinhos está fechado porque o Sr. Reitor Carlos Cabecinho e o Sr. Reitor António Valinhos diz que não há provas de que a água seja santa. Como é que a água não pode ser santa se é de uma terra santa, terra dos pastorinhos de Fátima? Não querem lá pôr uma pessoa a dar água às pessoas. Se a água não está boa, que a tratem. A água só faz milagres através da fé que a pessoa tem. É a água em contacto com a fé que a pessoa tem. E também a plataforma de Fátima para os deficientes também não está a funcionar porque também não querem lá pôr uma pessoa. E os Valinhos também durante a noite deviam ter iluminação. E não têm. Depois queixam-se que dizem que não há dinheiro. Fátima tem muito dinheiro e ainda vai ter mais dinheiro. Porque assim está destinado. Tudo a vir a Portugal. Os muçulmanos vieram já há uns tempos. Os Jeovás também vieram. Todos. Os mormons também vêm. E os sinais vão continuar nos céus. Para alguns é só uns tempos mais calor, mais sol ou menos sol. Mas isso não faz mal. Hoje vamos falar sobre o Reiki. O universo é energia. Tudo o que existe, material ou não, é constituído única e exclusivamente por energia. Desde os tempos mais remotos, os povos do Oriente, indianos, chineses e outros consideraram que tudo é energia. Que os seres vivos, para além de serem energia, respiram, nutrem-se através de uma energia específica. Aqueles chamam o Prana, o Chi, o Ki. Ao longo da história foram dados diversos nomes a esta energia. Os gregos chamavam-no o pneuma. Os hebreus o Ruá. E mais perto de nós, Mesmer chamou o magnetismo. Rachimbarche, força ódica. Os nomes mais divulgados atualmente são energia vital, força da energia vital. A energia tem vibração, manifesta-se sob formas de ondas e as suas frequências escalam-se em contínuo desde infinitamente lento ao infinitamente rápido. Tem duas polaridades, a que chamamos positiva e negativa, masculina e feminina, o yin ou yang. As duas polaridades são complementares e têm idêntico valor. Uma sem a outra perde a possibilidade de se manifestar no mundo da forma. O mundo material ou da forma física é constituído por energia apressionada em campos eletromagnéticos e energia engarrafada. A nossa sociedade, com os seus hábitos e costumes anticulturais, os seus tabus e as novas formas de escravatura e anti-escravatura, criam no indivíduo bloqueios energéticos desde o início da sua vida e continuam pela vida fora. A grande maioria das pessoas vive um estado quase permanente de medo e autoagressão. Passamos cerca de 90% do nosso tempo a agredir-nos e a fazer as mais disparatadas negações das nossas capacidades. Os bloqueios no fluxo energético resultantes de tudo isto acabam por transformar-se em padrões do nosso cotidiano e passamos a viver um estado permanente de desequilíbrio energético. Não admira, pois, que a vida de muitas pessoas seja dominada por revolta, ressentimento, amargura, dor, doença, solidão, carência, stress, etc. O Reiki é a antiga arte tibetana de canalizar energia vital por imposição de mãos, redescoberta no Japão por Dr. Mikao Usui.
Quero um padre católico. O reiki poderá ser traduzido por energia vital do universo ou força da energia vital do universo. O reiki terá sido ensinado aos humanos pelo Deus Krishna. O reiki, como qualquer diagnóstico, o reiki foi utilizado pelo contributo prestado no auxílio das diversas doenças conhecidas, incluindo alguns problemas graves, tais como esclerose, problemas de coração, cancro, doenças de pele, cortes, ferimentos, ossos partidos, dores de cabeça, febres, constipações, gripe, rouquidão, queimaduras, cansaço, impotência, falta de memória, complexos de inferioridade, etc. Apesar do reiki ser de natureza espiritual, não é uma religião, não tem dogmas e não precisa de fé ou crença para que o seu uso seja eficaz. Mas a fé cativa a energia. Mas já vamos explicar isso. Quando rezamos, quando oramos, quando caminhamos, quando lemos, quando andamos de joelhos, projetamos e recebemos energia. O reiki tem 3 níveis. No primeiro nível, o candidato recebe uma série de tratamentos ou sintonizações que harmonizam alguns chakras, purificam determinados canais, chamados nadis, nos sistemas orientais, por onde circula a energia vital. O segundo nível é uma nova espécie de tratamentos ou sintonizações. Aprende a ter chaves, símbolos, para trabalhar com a energia de forma mais eficaz. Estas chaves permitem, entre outras coisas, entrar em contato com o subconsciente, enviar reiki à distância, eliminar vícios, hábitos indesejáveis, potenciar a realização de objetivos, tratar diretamente de situações, ajudar a resolver problemas de várias ordens, relacionados ou não com a proteção do bem-estar de cada um. Com o segundo nível, o reiki, para além de abrir novas perspectivas de tratamento, inclusive a vida e energia a qualquer distância, transforma uma espécie de canivete suíço, apto em circunstâncias tão imagináveis como reduzir toxinas da comida ou arranjar estacionamento para o carro. O crescimento espiritual acelera-se, novas ideias e oportunidades começam a surgir, bastante estar atento. No terceiro nível, abre-se uma nova porta, a sintonização do símbolo Si do mestre, bem como o ensino da sua utilização, permite uma considerável alargamento das possibilidades da canalização energética. Fazem parte do ensino novas técnicas de meditação reiki, grelha de cristais para nos alimentar a energia ou acelerar a realização das projeções, dos projetos, cirurgia psíquica reiki para eliminar a negatividade e um exercício especial para aqueles que pretendem caminhar-se para o mestrado. Isto é de uma forma muito resumida. Os 5 princípios espirituais do reiki. Hoje ser grato pelas múltiplas bênçãos que recebes. A antiga máxima de Hermes, ao afirmar que o que está por cima é como o que está por baixo e o que está fora é como o que está por dentro, deixa-nos perceber que num universo sem limites, cada ser é igualmente ilimitado. Se aparentemente não temos a possibilidade de mudar o universo, podemos pelo menos mudar alguma coisa em nós mesmos. Em virtude da dita mudança, de mudarmos em nós o que está dentro, mudamos de alguma forma o universo e certamente mais o nosso universo, ou seja, a nossa vida de todos os dias. Se a nossa vida, o nosso exterior, aquilo que a vida nos oferece, o nosso trabalho, os nossos amigos, os nossos saberes, não é mais que o reflexo da nossa maneira de sentir, dos nossos pensamentos, da nossa mente, então basta mudar tudo isso para que o nosso exterior mude também. Jesus disse: vós sereis aquilo que olhais, ou seja, se olhar veremos não tão somente aquilo que nos falta. Então continuaremos no caminho da necessidade. Se em vez disso estivermos conscientes da infinita abundância que nos rodeia e agradecemos os bens que temos, a abundância preencherá as nossas vidas. Também esta verdade foi ensinada por Cristo quando disse aos ricos: aqueles que olham para a abundância, ser-lhe-á dado mais riqueza, aos pobres aqueles que olham para a carência, ser-lhes-á tirado até o pouco que tenham. Hoje não te zangues nem critiques. Esquecemos-nos que cada pessoa que nos rodeia ou nos contacta, mesmo esporadicamente, é reflexo de uma parte de nós mesmos ou da nossa consciência.
como um espelho que nos está a ajudar a olhar para nós, tomar consciência do que somos e conhecermos melhor. Os nossos pensamentos são como sementes, acabarão um dia por dar fruto. Esse fruto, quando chegar à maturidade, iremos colhê-lo, queiramos ou não. No campo da consciência, semear é facultativo, mas colher é obrigatório. Muitos ditados da nossa sabedoria popular ensinam o mesmo. Quem semeia vento, escolhe tempestades. Não cuspas para o ar, etc. Hoje não te preocupes. Preocupar-se com o futuro ou com o passado é não só inútil, como também prejudicial. Os nossos pensamentos e emoções são energias vivas com capacidade para materializar o nosso mundo físico. Mas o controle do tempo para a sua manifestação está fora do alcance da maioria das pessoas, que nunca se sabe quando isso se irá manifestar. Para além disso, se as nossas preocupações forem constituídas de pensamentos e emoções de dor e sofrimento, como acontece tantas vezes, é certo que tarde ou cedo, dor e sofrimento virão ao nosso encontro e não poderemos recusá-los. Hoje faz honestamente o teu trabalho. Hoje, se não gostamos do nosso trabalho, transforma-se num suplício e a nossa vida num inferno. Se não nos for possível gostar do que fazemos, é urgente mudar de profissão ou de emprego. O respeito ao teu semelhante e tudo o que vive. O respeito mútuo de todos e de cada uma das células constitui um corpo absolutamente fundamental para que haja harmonia, felicidade e saúde. Quando assim não é, o corpo fica doente e acaba por se desintegrar energeticamente. O mesmo acontece com todas as comunidades, qualquer que seja. O nosso semelhante é como um espelho onde podemos ver representada uma faceta da nossa própria personalidade. Quando não temos respeito por alguém, também não temos respeito pela parte de nós mesmos que nos corresponde. Enquanto não nos aceitamos e respeitamos a nossa integridade, não atingiremos a plenitude do nosso ser. A bipolaridade do Reiki, observada por clarividentes, a energia Reiki revelou ser duas polaridades, Yin e Yang, feminina e masculina, negativa e positiva. A parte masculina vem de cima do céu, é canalizada pelos chakras da coroa, o alto da cabeça, o terceiro olho, meio da testa e a garganta, chamada Shiva, no sistema Tantra, e a parte feminina vem de baixo da terra, é canalizada pelos chakras da raiz, o sagrado e o plexus solar, é chamada Sakti. No mesmo sistema, as duas polaridades misturam-se no chakra do coração. Daí sairá para as mãos a quantidade de cada polaridade exatamente necessária à pessoa que recebe. Como funciona o Reiki? Estamos vivos porque a força vital flui em nós. A força vital flui dentro do nosso corpo físico através de caminhos designados por chakras, meridianos e nadis. Também flui à nossa volta um campo de energia chamado aura. A força vital nutre os órgãos e as células do corpo, sustentando as nossas funções vitais. Quando este fluxo de força vital é impedido ou reduzida, a atividade de um ou vários órgãos ou tecidos do corpo físico fica debilitada. A força vital também está na origem dos pensamentos e emoções. Os pensamentos ou emoções dissonantes ou agressivos, conscientes ou inconscientemente aceitos, provocam a contração dos músculos, bloqueando os canais da circulação da força vital, reduzindo o nível de atividade normal do organismo. O Reiki, ao fluir através das zonas afetadas, vai remover bloqueios, estabelecendo fluxo normal da energia vital, que por sua vez repara os órgãos danificados, aumentar a frequência da vibração dos campos energéticos dentro e à volta do corpo, quebra os campos de energias dissonantes ou agressivas, acabando por destruí-las ou dissolvê-las. O processo de limpeza. Cada sintonização ou tratamento completo poderá dar início a um profundo processo de purificação que afeta todo o ser e o corpo físico e espiritual. Quantidade de toxinas acumuladas durante anos poderão ser expulsas. Os intestinos preguiçosos poderão ser ativados. A urina poderá adquirir cheiro forte ou apresentar suspensão semelhante a pó. Pensamentos negativos serão julgados inúteis e despejados. Várias coisas poderão acontecer durante dias ou mesmo semanas, mesmo da sintonização. Tudo isto poderá trazer alguma perturbação e turbulência passageira. É uma reação benéfica do corpo que se adapta aos novos níveis de energia disponível.
Isto foi um pequeno resumo. Toda a gente pode fazer reiki. Estar a rezar, ou estar a orar. Ou estar a orar já é fazer reiki. Ou caminhar, ou tomar a Eucaristia já é fazer reiki. Ou receber uma bênção de conforto ou de saúde. Tudo é reiki. E como diz a Tora, existem 613 mandamentos, divididos em 248 positivos, o que deve fazer-se que equivale ao número dos órgãos humanos, 360 negativos, o que não se deve fazer, que equivale ao número dos vasos sanguíneos no corpo humano, assim como ao número de dias que contém um ano. A Tora começa assim por nos colocar duas grandes interrogações no espírito. O livro cabalístico, com certeza, a Tora ainda hoje é fonte de surpresas e entusiasmos, cada vez de um grupo de estudiosos descodifica o oculto, aumentando imediatamente o número de questões por esclarecer. Há quem pense que 248 preceitos positivos correspondem, como já se disse, ao número dos órgãos do corpo humano, apontam para o diálogo entre cada órgão e indivíduo, como se cada membro humano dissesse: deverás cumprir um preceito comigo. E os 365 preceitos negativos que estão diretamente relacionados com o número dos dias do ano solar dissessem por sua vez ao indivíduo: hoje não deves cometer nenhuma transgressão. Todos estes preceitos, ordenanças, leis e obrigações religam o povo judeu ao eterno e ao seu semelhante. Esse será o grande objetivo das suas vidas no mundo material, a sua ligação contínua ao mundo espiritual, que nunca aparece em momento algum desligados entre si. Se assim é, até o reiki não é do diabo. Porque reiki é tudo. Os padres é que não aceitam. Eles fazem reiki às pessoas. Ou fazem imposição de mãos, através da imposição de mãos ou da bênção. Estão a fazer reiki. Ou quando oram pelas pessoas. Ou quando rezam pelas pessoas, assim como os pastores. Assim como os videntes. E pais de santo, etc. Quando rezamos ou oramos, estamos em sintonia com o cosmos, com o reiki, com o Pai do céu. Por isso é que Jesus dizia: ser dono no Pai como eu sou. É estar numa harmonia plena com Deus, com o cosmos. Através do amor e do perdão. Porque Deus julga-nos uns através dos outros. Por isso é que Jesus diz: o que fizeres ao teu irmão mais pequenino é o próprio Deus que o fazes. Agora vamos fazer uma oraçãozinha que é o Dr. Sousa Martins para nos ajudar. Irmão Dr. Sousa Martins, Espírito Superior que habitas no mundo infinito, peço-te com toda a devoção que me ajudes nas minhas aflições. Me dê saúde, força e inteligência para resolver os meus problemas. Agora vamos fazer outra aqui ao Papa João Paulo II. Meu querido Papa João Paulo II, vós sois o exemplo do amor, sofrimento e sacrifício. Ajudai-me a manter a minha fé. Imbalável Nosso Senhor Jesus Cristo, do coração vos peço para que reine a harmonia e o amor no seio da minha família. Descansai em paz ao seu lado, iluminai o meu caminho com o amor de Deus e a fé em Nossa Senhora. A gente, se houver tempo, vai falar sobre tudo. Umbanda, Quibanda, maçonaria, a
cá livros para tudo. Bem, a Dina Pontes quer um geral, pelo que parece. Vamos lá então às leituras. Fala da minha filha Maria José, trabalho, amor. 26/4/1976. Então aqui no passado mais distante, tudo correu bem, presentemente grande proteção de Deus, família e amigos mais chegados, tudo para correr bem. Um passado mais distante, andou com umas crianças, não sabia muito bem para que lado sabia de virar, presentemente está mais equilibrada, bens materiais e financeiros, fracos, casa das uniões e maturidade da carreira, grande força para ultrapassar os obstáculos, a personalidade muito destrutiva, mata em terra, leva tudo na frente, sem controle, casa sentimental, topo de carreira, uma mudança radical na vida dela, meio ambiente e sociedade, contactos com o estrangeiro, tudo para correr bem, e a saúde, tensão arterial e colesterol. Cláudia Patrocínio quer um geral. Nascida a 18/5/1984. E no passado mais distante, tudo correu bem para ti. Cláudia Patrocínio. Presentemente, as coisas ainda estão escondidas. Família e amigos mais chegados, tudo para correr bem. Passado sentimental, as coisas não correram muito bem. Andaste com as crianças. Presente sentimental, melhorias, tudo para correr bem. Bens materiais e financeiros, tudo para te correr bem. Casa das uniões e maturidade da carreira, num futuro mais próximo. Algumas invejas, algumas intrigas. Personalidade, alterações trazidas pelo destino. Casa sentimental, todo de carreira. Tudo para te correr bem, assinatura de contrato. Meio ambiente e sociedade, novas escolhas, novas oportunidades. A saúde e o reumatismo. Bem, ninguém fala? Então vamos repetir o que ontem falámos dos 144.000, porque ontem o vídeo não saiu bem. Claro que não. Só vão para o céu 144.000? Claro que não. 144.000 são as 12 tribos do Novo Israel. Apocalipse 3:12, Gálatas 6:16, multiplicadas por 12 para indicar uma multidão imensa, inumerável. Apocalipse 7:4-17. São João, na descrição das duas visões proféticas, em estilo bíblico, utiliza imagens e números puramente simbólicos para descrever e realçar a grandeza e plenitude dos eleitos das 12 tribos de Israel, junto de Deus. Apocalipse 21:10-12, Mateus 19:28, que ao longo do livro do Apocalipse, esses eleitos, Mateus 24:31, Colossenses 3:12, aparecem a formar uma multidão inumerável de todas as nações. Apocalipse 7:9, 5:9, Zacarias 2:10-13, apresenta nas visões de São João como a cidade santa, a Nova Jerusalém. Trata-se de uma realidade fortemente confirmada no decorrer deste tema. São Paulo chama-lhe Israel de Deus. Gálatas 6:16, Jerusalém celeste, Hebreus 12:22. São João diz: ouvi então o número dos que foram assinalados, 144.000 assinalados, todas as tribos dos filhos de Israel.
Apocalipse 7, 4, 14, 1, 21, 12. A seguir, São João escreve o nome das 12 tribos com 12.000 assinalados. Cada tribo, Apocalipse 7, 5, 8, 12 vezes 12.000, 44.000 eleitos. Esta forma simbólica de apresentar o novo Israel, Deus Israel, que Jesus refere em linguagem profundamente misteriosa. Ao dizer aos apóstolos, vós que me seguisteis, sentar-vos-eis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28, Gálatas 6, 16. Seguidamente, ao nos enrolar desta sublime visão, João viu no céu o trono, o novo Israel de Deus, resplandecente da glória de Deus, diante do trono de Deus. Depois disto, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam diante do trono e diante do Cordeiro. Apocalipse 7, 9, 11. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu junto de Deus, resplandecente da glória de Deus. Apocalipse 21, 2, 4, 21, 9, 12. Diz ainda São João, vi no céu, não na terra, a voz de uma multidão imensa. Apocalipse 19, 1, 6, 7. Apesar da misteriosa carga simbólica destas revelações de São João, é evidente que estão em perfeita e absoluta sintonia com os ensinamentos de Jesus, que a respeito da multidão imensa e da Nova Jerusalém, diz, onde vi do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Lucas 13, 29, Mateus 8, 11. Serão como anjos nos céus. Mateus 12, 25, Mateus 13, 41, 43. Lucas 20, 35, 36, diz ainda Jesus, deixai as criancinhas vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Marcos 3, 10, 14. Esta maravilhosa afirmação de Jesus reforça imensa a nossa tese. Por um lado, contraria radicalmente aqueles que dizem que só 144.000 vão para o céu. Se tivermos em conta que as criancinhas já falecidas a nível mundial, sem dúvida excedem de modo incalculável os 144.000. Jesus também referiu os justos. Mateus 25, 47. Quem dirá, vindo benditos do meu Pai, recebem herança ao reino dos céus. Mateus 25, 34, 40. Pergunta, será que Jesus se enganou ao garantir o céu às criancinhas e aos benditos? Sem dúvida que não. Como se pode ver através destas duas de suas divinas, surpreendentes declarações, o Pai determinou que devo anunciar as coisas que digo. Digo-as como o Pai me comunicou a mim. João 12, 49, 50. Eu que lhe ouvi, ao mundo comunico. João 8, 26, 40. A minha doutrina não me pertence, é daquele que me enviou. João 7, 16. Mateus 12, 18. 22, 16. De facto, Deus é o autor da doutrina de Jesus, logo é divina e infalível. João 8, 47, 7, 16. Razão pela qual a Igreja crê piamente que no céu uma grande multidão que ninguém podia contar estão diante do trono de Deus e servem dia e de noite no seu templo. Apocalipse 7, 9, 17. Na verdade, se não há engano, erro ou confusão, é daqueles que não compreendem a Bíblia. Mateus 19, 11. Atos 8, 30, 31. Por isso São Pedro diz, há algumas passagens difíceis de entender, que os incultos, os inconstantes, deturpam, acautelai-vos, não vos deixes levar pelo erro desses homens abomináveis. 2 de Pedro 3, 16, 17. Hebreus 13, 9. Gálatas 1, 7, 8. Não há mais ninguém? Então continuamos. Para ter um noivado muito feliz, no dia de Nossa Senhora da Conceição, entre na procissão em homenagem à Santa, levando rosas brancas e uma vela branca. Enquanto estiver acompanhando a profissão, seja a pé ou em barco, volte o seu pensamento para a Santa e peça que ele lhe permita ter um noivado feliz. Depois joga rosas e a vela na água. Para o casamento trazer felicidade. Se você está para casar e haja desta forma, se quer encontrar felicidade nas núpcias, um dia antes das bodas, faça uma oração favorosa a receber a Santo António, Nossa Senhora da Conceição, pedindo que essas divindades lhe deem muita felicidade na vida de casada ou de casado. Como ganhar muito dinheiro. Num domingo de sol, pegue 13 moedas de pouco valor. Leva a um jardim, sítio ou pomar que tenha um parque.
Um lago ou tanque, jogas moedinhas na água, oferecendo às 13 criancinhas interesseiras. Prometa mais moedas de acordo com o sucesso do pedido. Então ninguém diz nada, ninguém pergunta nada. Então passamos aqui a um novo tema. Maria, Mãe de Jesus e Mãe de Deus. A Virgem Maria, na verdade, Mãe do Emmanuel, o Deus conosco. Isaías 7, 14. Mateus 1, 23. A Mãe de Deus. João 1, 3, 3. Tito 2, 13. Isaías 9, 5, 6. Isabel chamou Maria, Mãe do meu Senhor. Lucas 1, 43. Tomé, ao contemplar Jesus ressuscitado, exclamou: Meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. São João surpreende e afirma: o Verbo era Deus. Tudo começou a existir por meio dele. João 1, 3 e 10. Razão pela qual são atribuídos Maria a grande dignidade, dons e imensa graça. Por isso é que o anjo Gabriel, enviado por Deus, a saudou. Começa por enaltecê-la, não pelo nome de Maria, mas pela sublime expressão: salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Lucas 1, 28. Maria ficou perturbada com tal saudação, mas o anjo sossegou-a. Não tenha receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Lucas 1, 30. Dirige-se agora pelo nome, como pessoa já conhecida. Deus dotou-a tanta graça que a tornou imaculada, concebida sem pecado. Efésios 1, 4. Por aplicação antecipada dos méritos futuros de Jesus. Efésios 1, 7, 14. Privilégio único e exclusivo de Maria, mas tão compreensível e humano, cuja intenção é adotar Jesus de uma mãe à altura da sua dignidade e santidade divina. São Paulo afirma: Deus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo, para sermos santos e imaculados diante dos seus olhos. Efésios 1, 3, 4. 2 de Pedro 3, 14. Nele é que fomos escolhidos, predestinados e conforme o desígnio daquele que tudo opera segundo a sua vontade. Efésios 11, 12. Para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 19. São Paulo ajuda assim a compreender melhor a obra divina e as grandes coisas que Deus fez a Maria. Lucas 49. Escolhida para ser a mãe do Verbo encarnado e do oponente, concedeu-lhe o privilégio de ser preservada do pecado original e todo o contágio de culpa. Lucas 49 significa que a Virgem Maria é a primeira redimida pelo seu Filho. Participe na plenitude da sua santidade e da sua graça. João 1,14, Lucas 1,28. A nova Eva, tão exaltada por Deus, beneficiou da maneira singular da Redentora de seu Filho. Lucas 1,28, 49.
Iluminada pelo Espírito de Deus, a Virgem de Nazaré, com admirável e profunda gratidão, diz no Magnificat: de facto, desde agora todas as gerações me hão de chamar ditosa, porque me fez grandes coisas o Oniponente. Lucas 1, 48, 49. Por meio do anjo Gabriel, Deus convidou Maria a cooperar na missão sublime e única da salvação da humanidade. Mateus 1, 20, 25. É que Maria responde com o seu sim, de consagração total e definitiva a Deus. Lucas 1, 38. Até a sua assunção gloriosa ao céu em corpo e alma. A intenção ao seu filho, Deus concedeu à serva do Senhor. Lucas 1, 38. A graça de ser imaculada. Lucas 1, 28. Efésios 1, 3, 7. E assim viver a sua sublime condição em virgindade e castidade por amor do reino dos céus, posteriormente expressa e vivida por Jesus. Mateus 19, 12. José, homem justo. Mateus 1, 19. E predestinado para proteger a sagrada família. Mateus 12, 13. Segundo os desígnios de Deus. Efésios 1, 11, 12. São José, sabendo que Maria, sua esposa, concebeu por obra do Espírito Santo. Mateus 1, 19, 21. Compreendeu que era predestinada para dar à luz o Salvador. Mateus 1, 21. Por isso resolveu ajudá-la a concretizar os sublimes desígnios de Deus. 1 Coríntios 7, 20 e 24. Totalmente consagrada ao seu Filho, ao seu reino e à sua obra. Mateus 19, 12. Efésios 4, 11, 12. Maria, apesar de estar casada com José, permanecia virgem. Mateus 11, 1, 18, 25. Lucas 1, 34. Sinal evidente que por inspiração divina se decidisse viver assim. Mateus 1, 25, Lucas 1, 34, 1 Coríntios 7, 20, 25. A sua consagração total a Deus, única e ímpar à altura da dignidade e divindade de Jesus Filho, único de Maria, privilegiada com dons tão sublimes. Efésios 1, 3, 4. A mãe de Jesus foi, na verdade, uma dignidade da sua consagração a Deus, modelo de vida apontada por Jesus. Mateus 19, 12. 1 Coríntios 7, 20, 24. Fazendo uma reflexão teológica sobre o texto de São Lucas, damos conta de que Deus não podia deixar de dotar de dons. Efésios 2:8, privilégios de uma sublime graça. Efésios 1:4, corresponde à sua dignidade de mãe do Salvador. Tito 2:13, 14. Eis este maravilhoso texto. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem desposada com José. Ao entrar em casa dela, o anjo disse: salve, cheia de graça. O Senhor está contigo, não tenhas medo, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber e dar à luz um filho ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Maria disse ao anjo: como será isso, se eu não conheço o homem? O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice. Maria disse então: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra. E etc. Apesar de Deus ser o autor deste sublime relato bíblico da Virgem Maria, há pessoas que o tentam ofuscar ou lerem a Bíblia de forma superficial e revelarem incapacidade para compreender a excelência, dignidade e grandeza de Nossa Senhora, expressa através da Sagrada Escritura, 2 de Pedro 3, 16, 17, Mateus 19, 11. Todos sabem que a Virgem Maria cooperou maravilhosamente na história da salvação da humanidade, aqui na Terra e agora glorificada no céu. Continua esta espantosa missão como mediadora e mensageira. Deus manifestando-se de forma sobrenatural em Lourdes, 1858, e em Fátima, em 1917, a Mãe de Deus, ao fazer suas aparições na Cova de Iria, escolhe Portugal como tribuna para transmitir a mensagem divina do alcance universal, fazendo vários apelos à conversão, para que os homens não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido. Não obstante, esses apelos celestes estarem em perfeita harmonia com a mensagem evangélica, a incompreensão bíblica de algumas pessoas levam-na a fazer críticas impensáveis às aparições e milagres de Deus. Opera por meio de Nossa Senhora, dizem que ela é por meio de Satanás e não por Deus, que se opera essas extraordinárias maravilhas. E temos uma passagem evangélica onde os fariseus dizem precisamente a mesma blasfémia quanto a Jesus, assim descreve São Mateus. Trouxeram-lhe então o processo cego e mudo. Jesus curou de modo que logo começou a falar e a ver, e a multidão admirava-se e dizia: não é este o filho de David? Mas ao ouvir isso os fariseus disseram: ele não expulsa os demónios senão por Beelzebul, chefe dos demónios. Mateus 12, 22, 24. Imitando os fariseus, tentam desencorajar a fé dos que acreditam fielmente em Nossa Senhora e nos seus milagres sobrenaturais. Envolvidos pelo desconhecimento dos verdadeiros conteúdos da Bíblia, numa determinada compreensão herética, também argumentam que Maria teve outros filhos para além de Jesus. Na verdade, a Bíblia nunca se refere aos filhos de Maria, mas apenas aos irmãos de Jesus. É o tema que vamos desenvolver proximamente.
Dina Pontes, quer saber para Fátima Soares, um geral. Então é assim, para a Fátima Soares, aqui no passado mais distante tudo correu bem, presentemente tudo corre bem, vai correr bem. Família e amigos mais chegados, uma escolha entre dois caminhos, duas situações. Um passado mais distante, teve a renascer das cinzas. Presentemente, novos projetos em curso, tudo para correr bem. Bens materiais e financeiros, entradas de dinheiro, mas pouco. Casa das uniões e maturidade da carreira, grande proteção de Deus. A personalidade, uma pessoa bastante bondosa, só não faz pelos outros o que não pode. Casa sentimental, topo de carreira, é preciso clarificar situações. Meio ambiente e sociedade, contatos com o estrangeiro. E a saúde, alguma doença física ou mental. Passam perguntas, se eu não responder aqui, tentem entrar pelo WhatsApp, deixarem lá a mensagem, ou no Telegram, ou no telemóvel, que eu respondo a toda a gente. Vamos continuar aqui. A certas alturas, Jesus disse aos apóstolos: excluir-vos-ão das sinagogas. Aproxima-se a hora em que todo aquele que vos matar julgará por estar no serviço a Deus. João 16:2. Na verdade, isto veio a verificar. São Mateus sofreu martírio pela espada em Etiópia. São Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria até expirar. São Lucas enforcado numa oliveira, na Grécia. São Pedro crucificado em Roma com a cabeça para baixo. São Filipe amarrado a uma coluna, na Frígia. São Bartolomeu esfolado vivo. Santo André atado a uma cruz onde pregou aos seus perseguidores até morrer. São Tomé foi-lhe trespassado o corpo. São Judas asseteado até morrer. São Matias primeiro lapidado e depois degolado. Certamente, quando estas coisas lhe sucederam, recordaram as palavras do Mestre na última ceia, mas disse-vos isto para quando chegar aquela hora vos lembres de que vos já tinha dito. João 16:4. Ninguém faz perguntas? Vamos ver qual é a primeira leitura hoje. A leitura é a 1 Tessalonicenses 2:1-8. É a leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Vai sabeis, irmãos, que a nossa vinda até vós não foi em vão, apesar de maltratados, ultrajados, como em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio de grandes lutas, etc. O Evangelho é Mateus 23, 26. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vos pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós que devereis praticar isto, sem contudo achar aquilo
Guias de cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo, etc. Qual é o santo de hoje? É Santa Mónica. Nasceu no norte da África, numa família cristã, etc. Qual é o versículo dos nossos irmãos Jeová? Jeová é meu ajudador, não terei medo, o que me pode fazer o homem. Hebreus 13:6. E sem dúvida que a outra vida foi presente. Agora vamos falar aqui um pouquinho do livro de Mórmon. A viagem pelo deserto. O Senhor queria que os filhos de Lei se casassem com mulheres que ensinassem o Evangelho aos filhos. Pediu a lei que mandasse os filhos buscar a família de Ismael em Jerusalém. Nefi voltou a Jerusalém com os seus irmãos. Eles disseram a Ismael que o Senhor queria que ele fizesse Ismael. Acreditou neles, eles e a família acompanharam os filhos de Lei. Enquanto viajavam pelo deserto, Lamé e Lamuel, algumas pessoas da família de Ismael ficaram zangados. Eles queriam voltar a Jerusalém. Nefi lembrou Lamé e Lamuel de que tudo o Senhor havia feito por eles. Nefi pediu-os que tivessem mais fé. Eles ficaram zangados com Nefi, mas não voltaram a Jerusalém. Mais tarde, Nefi e Zora, seus irmãos, casaram-se com as filhas de Ismael. O Senhor pediu a Lei que continuasse em viagem. Na manhã seguinte, Lei encontrou ao lado de fora da sua tenda uma esfera de latão chamada Liorna. Ela indicaria o caminho que deveriam seguir pelo deserto. A família de Lei pegou seus alimentos, sementes e juntou suas tendas. Eles viajavam pelo deserto durante muitos dias, seguindo as orientações da Liorna. Durante a viagem, Nefi e seus irmãos utilizaram arcos e flechas para caçar e assim terem com que se alimentar. O arco de aço de Nefi quebrou-se e os seus irmãos perderam a força. Eles não conseguiram matar nenhum animal. Todos estavam com fome. Lamé e Lamuel ficaram zangados. Nefi fez um arco de madeira e perguntou a seu pai onde deveria caçá-lo. Ele recebeu instruções da Liorna e Nefi seguiu as orientações e encontrou alguns animais. A Liorna funcionava somente quando a família de Lei era fiel, dirigente e obediente a Deus. Nefi voltou trazendo os animais que havia caçado. Todos ficaram felizes por ter conseguido comida. Eles arrependeram-se de terem ficado zangados e agradeceram a Deus por tê-lo abençoado. A viagem não foi fácil. Eles muitas vezes ficaram cansados, com fome, sede. Ismael morreu. Suas filhas ficaram tristes e eles reclamavam contra a Lei. Lamé e Lamuel também reclamavam. Eles não acreditavam no que o Senhor tivesse falado com Nefi. Queriam matar Lei e Nefi voltar para Jerusalém. A voz do Senhor falou a Lamé e Lamuel e pediu a eles que não ficassem zangados com Lei. Nefi, Lamé e Lamuel arrependeram-se. A família de Lei continuou a difícil jornada. Deus deu-lhes força. Lei e Saria tiveram mais 2 filhos, a quem deram o nome de Jacó e José. Depois de viajar pelo deserto durante 8 anos, a família de Lei chegou à beira-mar. Lá encontrava as frutas de mel, deram lugar ao nome de abundância. Nina Pontes, 19/7/1945, que era um geral. E no passado mais distante tudo correu bem. Presentemente, muito nervosismo e algumas entradas de dinheiro. Família e amigos mais chegados, tudo para correr bem. Passado mais distante, andaste com umas crianças, não sabias muito bem o que havias de fazer. Presente sentimental, muitas intrigas e ilusões e dinheiros fracos.
Casa das uniões e maturidade da carreira, uma escolha entre dois caminhos, duas situações. A personalidade, grande proteção de Deus. Casa sentimental a topo de carreira, novas escolhas, novas oportunidades. Meio ambiente e sociedade, grande força para ultrapassar os obstáculos. E a saúde, trauma ou agravamento da doença. Não há doenças incuráveis. Com fé tudo se cura. Fé é acreditar. Agradecer pelas coisas antes delas terem acontecido. Dar uma prova de fé. Para Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que guia para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e apertado o caminho que guia para a vida, e poucos são os que acertam com ele. Consolar não será nunca prometer o reino dos céus a troco de alguns preceitos. Consolar é abrir as portas ao entendimento das coisas duras da vida através do raciocínio lógico e das deduções racionais e justas. De facto, toda a boa nova de Jesus se volta para o mundo espiritual. Se quisermos o paraíso a que se referia ao bom ladrão, ensinando o caminho que temos de percorrer sobre a terra, para melhor garantirmos acesso aos planos divinos. Tudo na terra deve ser levado em conta das necessidades do mundo espiritual, para onde todos iremos sem escapar, e onde receberemos de acordo com esse mesmo estádio, não de acordo com o plano em que agora nos encontramos, apesar de ninguém dever deixar de considerar que vivemos e devemos viver, também como encarnados nesta vida. A porta estreita tem uma explicação. No antigo Israel, os judeus tinham duas portas. A porta larga que dava de acesso à oficina, por onde todos entravam, e a porta estreita por onde entravam os amigos e a família. Ou então abrir a porta do nosso coração aos nossos amigos e aos nossos familiares. A porta estreita, é evidente que o conselho do mestre apontando-nos para a porta estreita vale por um conjunto de orientações voltadas para o aperfeiçoamento, para a evolução, orientações que apontam para caminhos difíceis da luta contra sentimentos próprios, pensamentos, atitudes que marcam a nossa vida e que são apenas resultado daquilo que fomos e continuamos a ser. É necessário uma reflexão profunda, um trabalho bastante árduo sobre nós e connosco, mesmo para podermos ter em atenção as seguintes virtudes ou atividades: humildade, reconciliação com o adversário, não praticar caridade orgulhosa, viver em mansitude, evitar pensamentos adultos, orar sem hipocrisia, usar de misericórdia, evitar o ódio e vingança, perdoar sempre, viver em paz, ser útil à sociedade, aceitar as provas e expiações, pureza de coração, fazer o bem, colocar as coisas da terra no seu lugar, ver sempre o bom de tudo e de todos, confiar na providência, corrigir os próprios erros. Nós não precisamos nunca de andar a acusar ou apontar onde estão os falsos profetas. É tarefa que se insere na mensagem de os não julgar, para que, com a medida com que o fizermos, igualmente seremos julgados. Todavia importa que vigiemos para que possamos conhecer e evitemos deixar-nos enganar por eles. Jesus apontou-nos o caminho certo. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas de espinhos ou figos de abrolhos? Assim toda a árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. No Evangelho estão contidas todas as grandes lições morais que importa colocar nas nossas vidas. Tudo quanto não esteja de acordo com a mensagem será de rejeitar como falso. Quando Jesus afirma que cada um será dado segundo as suas obras, ou mesmo é dizer, assim que cada um qual fizer, assim achará. Substituir esta lei por outra mais dourada, em que se garante o reino dos céus a troco de orações ou promessas, é atividade de falsos profetas. Como entender a mensagem de Jesus: toda a árvore que não dá bom fruto será cortada e metida no fogo, assim pois pelos frutos deles os conhecereis.
Jesus marcou todos os seus ensinos pelo recurso aos conhecimentos do povo humilde da vida comum para se referir às coisas do céu. Nesta perspectiva, as árvores somos nós, os frutos são as nossas ações. E porque as nossas ações são mais das vezes no campo das portas largas, dos prazeres e dos gozos fáceis, seremos também árvores inúteis, que à semelhança das árvores improdutivas seremos lançados no fogo simbolizado pelo sofrimento, pela dor, teremos ao viver para atingir os planos superiores, tão logo procedamos ao pagamento das nossas dívidas. Isto segundo o Espiritismo. Já temos aqui mais perguntas? Não. Então continuamos. Que é o sacramento da ordem. É o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida na Igreja até ao fim dos tempos. Quais os sacramentos ao serviço da comunhão e da missão? 2 sacramentos, a ordem e o matrimónio. Confere uma graça especial para uma missão particular na Igreja. Em ordem, a edificação do povo de Deus, as contribuem especial para a comunhão eclesial e para a salvação dos outros. Porque se chama sacramento da ordem. A ordem indica um corpo eclesial do qual se passa a fazer parte mediante uma especial consagração, ordenação, a qual, por um particular dom do Espírito Santo, permite exercer um poder sagrado em nome e com a autoridade de Cristo para o serviço do povo de Deus. Qual é o lugar do sacramento da ordem no desígnio divino da salvação? Na antiga aliança, este sacramento é prefigurado no serviço dos levitas, no sacerdócio de Arão, na instituição dos 70 anciões, Números 11, 25. Estas prefigurações encontram-se realização em Cristo Jesus, com o qual, com o sacrifício da sua cruz, é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, o sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque. Hebreus 5,10, o único sacerdócio de Cristo é tomado presente pelo sacerdócio ministerial. Quantos graus se compõe o sacramento da ordem? Compõe-se de 3 graus, que são substituíveis para a estrutura orgânica da Igreja: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Qual o efeito da ordenação episcopal? A ordenação episcopal confere a plenitude do sacramento da ordem, faz do bispo o legítimo sucessor dos apóstolos, insere-o no colégio episcopal, partilhando com o Papa e os outros bispos a solicitude por todas as igrejas e confere a missão de ensinar, santificar e governar. Pronto, ficamos por aqui. Idalina Ventura, Idalina Zacarias, 6/3/1963, um geral. Que num passado mais distante houve alterações trazidas pelo destino. Presentemente as coisas estão em oculto, não estão reveladas. Família e amigos mais chegados, tudo para correr bem. Passado sentimental, tudo correu bem. Presente sentimental, andas muito nervosa. Casa de bens materiais e profissionais, tudo para correr bem. Casa das uniões e maturidade da carreira, uma mudança muito súbita na tua vida. A personalidade. És uma pessoa muito justiceira, tens que ter mais calma contigo, gosta das coisas muito retas, mas nem todos estão evoluídos como nós. Casa sentimental, topo de carreira, tudo para correr bem, no amor e no trabalho. Meio ambiente e sociedade, uma escolha entre 2 caminhos, 2 situações.
e a saúde, estômago e vias respiratórias. Mais 5 minutos, vou sair do direto. Aproveitem. Amanhã há mais. Helena Pimentel, nascida a 1/6/1988, geral. Tânia Botelho. Então aqui num passado mais distante tiveste a ressurgir das cinzas, presentemente tudo para correr bem, família, amigos mais chegados, tudo a correr bem, passado sentimental, uma escolha entre duas situações, presente sentimental, tudo para correr bem, bens materiais e financeiros, grande força para ultrapassar os obstáculos, casa das uniões e maturidade da carreira, as coisas ainda estão em oculto, encobertas, no amor, tanto no trabalho também. Personalidade, quero posse e manda, és muito mandona. Casa sentimental, topo de carreira, muito limitada, muito sacrificada. Meio ambiente e sociedade, pessoas com muitos vícios que não interessam na tua vida, tens de cortar com elas. E a saúde, alguma doença de infância. Como eu falei no princípio, volto a falar novamente. O Poço dos Valinhos, que antes estava aberto e dava água a uma familiar da Lúcia, agora está fechado, e o reitor, o Carlos Cabecinho, e o reitor António Valinhos, diz que o poço está fechado porque não está aprovado que a água seja santa. Como é que a água não pode ser santa se está na terra dos pastorinhos, que os pastorinhos são santos? E não é a água que é santa. É a nossa fé que torna a água santa. Quando a bebemos. E a plataforma junto à Basílica da Santíssima Trindade, para os deficientes, também não está a funcionar. Não querem pagar mais uma pessoa, dizem que pagam 400 ordenados, mas Fátima cada vez vai ter mais dinheiro. Vai ser ainda mais conhecido que o Vaticano. Vai render ainda mais. Assim está destinado. E os valinhos também não têm iluminação noturna. Também haviam de ter. Mas nem o Santuário de Fátima se preocupa, nem o Presidente da Câmara de Fátima. Ou de Leiria, vá, não sei bem. Maria Fernandes, quer saber o amor, nascida a 27/9/64. É a última hoje. O amor vai andar aos altos e baixos, Maria Fernandes. Vá, até amanhã.